Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nesta oportunidade estamos aqui mais uma vez para fazer a pré-aula desta semana e nesta oportunidade quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos, amigos que estarão assistindo pela internet, quero estar cumprimentando também nosso pastor presidente, quero estar cumprimentando os comentaristas desta lição tão maravilhosa, na pessoa do professor Lorival. Deus abençoe a vida do senhor, dos demais comentaristas, Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Quero estar também cumprimentando a vida dos nossos irmãos que durante esta semana estão fazendo a leitura diária, sempre estão pelas manhãs, nos alimentando desta palavra tão maravilhosa. Hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula e a lição de número 12, que será no dia 24 de março de 2024, onde estaremos estudando acerca da vigilância e a prudência. É um assunto de suma importância, tenho certeza que Deus estará falando com a sua igreja e com todos aqueles que querem ouvir a voz do Senhor. Meus queridos irmãos, falar de vigilância é um tema de grande importância para os dias atuais que estamos vivendo na terra. Sabemos que a igreja do Senhor, ela sempre está em constante vigilância, ela sempre está atenta aos acontecimentos, aos sinais que evidenciam a volta do Senhor. Estamos sabendo que estamos perto do arrebatamento, pelos acontecimentos que temos visto, e estamos convictos de que o Senhor Jesus em breve virá para arrebatar a sua igreja. Então, nesta lição nós estaremos abordando alguns assuntos sobre o arrebatamento, sobre a questão de estarmos vigilantes com a nossa vida espiritual. Sabemos que o Senhor, Ele nos advertiu para que possamos estar apercebidos e estarmos atentos. Essa lição é de suma importância para os dias atuais e para este momento da igreja do Senhor na terra. Aqui nós temos o texto áureo: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja, meus queridos irmãos, que aqui Pedro escrevendo na sua carta que o adversário, ele anda bramando como leão. Ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, mas ele anda rugindo, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. A gente sempre observa, quando a gente olha no mundo animal, não sei se os irmãos já repararam que o predador, ele sempre procura pegar aquela presa que está vulnerável, aquela presa que está afastada do rebanho, aquela presa que está longe do rebanho. Ele sempre tenta pegar esta presa, porque quando está junto da manada, junto dos rebanhos ali, fica mais difícil deles atacarem. E a gente sabe aqui que o adversário, ele anda buscando quem possa tragar. Se você neste momento está longe do rebanho, está afastado, eu quero te chamar a atenção a você entrar no rebanho, estar atento. Não fique pelo lado de fora, porque o adversário, ele sempre procura a presa mais fácil. Vamos estar atento, vamos estar vigilante. É a verdade prática, devemos estar sempre vigilante, em atitude de alerta permanente, para que possamos perceber os perigos que nos rodeia e que não raro se encontra em nosso próprio interior. Aqui o comentarista foi muito enfático em dizer que precisamos ter cuidado e estarmos sempre vigilantes. Eu creio que os irmãos que têm as vossas lições nas vossas casas, que estarão levando para o dia do aprendizado da palavra do Senhor, vão observar aqui, meus queridos irmãos, que tem uma torre aqui por trás de uma árvore, e a gente sempre observa na parte da arte, que ela também é uma leitura que a gente interpreta. Aqui os irmãos observam que tem uma torre
E essa torre, na verdade, ela é uma torre de vigia, aqui uma simbolização de uma torre de alguém que pode estar por cima dela para vigiar os perigos que estão ocorrendo pelo lado de fora, para que a cidade não seja pega de surpresa. A gente tem na Bíblia inúmeras passagens que vai mostrar de pessoas que são vigias e são, na verdade, os sentinela, são os guardas, os vigias que estão atentos aos acontecimentos da cidade, para que a cidade não seja pega de surpresa. A gente sabe ali no livro do profeta Ezequiel, quando a gente observa no capítulo 33, quando o Senhor chama o profeta Ezequiel e faz uma conjectura sobre a vida do profeta Ezequiel, sobre o sentinela, sobre o atalaia, sobre o vigia. Quando o Senhor disse: olha, Ezequiel, quando o atalaia vê que a cidade vai ser invadida e que ele tocar a trombeta, quem estiver atento sobre os cuidados, sobre a percepção daquele toque da trombeta, ele não vai ser pego de surpresa, porque ele vai estar preparando para receber os inimigos que virão pela espada. Porém, se o atalaia não avisar, Deus ia requerer do sangue na mão do atalaia, porque ele foi usado de covardia por não avisar o povo pelos inimigos que se aproximavam para destruir aquela cidade. E Deus o coloca, o profeta Ezequiel, como um atalaia para alertar a nação de Israel, para alertar o povo dos perigos eminentes que se aproximava daquela cidade. Então, meus queridos irmãos, logo de entrada, sabemos que nós, como cristãos, somos o atalaia do Senhor nesta terra. Estamos atentos e convictos de que os sinais que estão ocorrendo no nosso mundo são prenúncio do arrebatamento da igreja, são prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo, e sabemos que nós estamos atentos e estamos sempre tocando a trombeta. O que é tocar a trombeta? Tocar a trombeta significa nós tocarmos a palavra do Senhor, ministrarmos a palavra do Senhor como ela é, do jeito que ela é, sem enfeito, sem arrodeio, e mostrar a exposição verdadeira das Sagradas Escrituras, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é a palavra inerrante, infalível, não muda, ela condiz com o que nós estamos vivendo nos últimos dias atuais. Ela está manifestando, mostrando os acontecimentos e sabemos que ela é fiel e verdadeira. Então estamos tocando a trombeta. O profeta Joel, lá no capítulo 2, ele diz: tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta no monte e proclamai o dia do Senhor. Nós sabemos que a trombeta está sendo tocada através da palavra, através do louvor, através de um testemunho que está enquadrado na palavra, de uma mensagem profética que anda em harmonia com a palavra de Deus, uma mensagem que ela está dentro da palavra de Deus. Sempre Deus está alertando o povo, Deus está alertando as pessoas que estão sabendo nesses últimos dias, estão desapercebidas, estão, na verdade, levadas pelo mundo e estão sendo levadas pelas coisas momentâneas. Mas eu louvo a Deus que Deus tem despertado, Deus tem usado, Deus tem falado, Deus tem mostrado, Deus tem usado. A gente sabe que Deus tem usado o nosso pastor presidente de uma forma extraordinária, na qual Deus tem despertado o seu povo nesses últimos dias, para que estejam apercebidos e preparados para o arrebatamento da igreja do Senhor, e preparados para as circunstâncias da vida que se aproximam inesperadamente, que vem no momento que nós não esperamos, porque sabemos que nós, como seres humanos, somos o que? Limitados. Nós somos limitados, nós não temos a capacidade de enxergar aquilo que está na nossa frente, a não ser por uma revelação de Deus, que Deus, que sabe do futuro, ele usa o seu servo para nos alertar dos perigos eminentes.
E basicamente Deus sempre usa conforme a sua palavra. A Bíblia nos fala em Amós capítulo 3, que Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar aos seus servos e aos seus profetas. Então isso nós sabemos que Deus está nos alertando nesses últimos dias. Romanos capítulo 13, de 11 a 14, nós temos a leitura bíblica em classe. Eu estarei lendo aqui para os irmãos, Romanos 13, de 11 a 14. E isto digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda, nem em inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas consciências. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Este versículo está em Apocalipse, capítulo 16, e o versículo de número 15, o último versículo. Então, meus queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, e isto digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, crianças, adolescentes, isto nós conhecendo-nos o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque sabemos que a nossa salvação ela está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Observe, meus queridos irmãos, que esta passagem vai nos revelar de que quando nós aceitamos Jesus, por exemplo, alguém aceitou Jesus Cristo em 1980 e ainda está vivo, a salvação dele está mais perto hoje do que ele está vivendo hoje em 2024. Hoje está mais perto de que quando ele aceitou a fé. Por exemplo, aqui está, vamos fazer uma conjectura com esta revista. Aqui é o ano de 2000 e aqui esta caneta é o ano de 2024. Nós, neste ano, neste período de 2000 até 2024, se passaram 24 anos. Alguém aceitou Jesus no ano de 2000 e está vivendo até o ano de 2024. Qual que está mais perto na linha de chegada? É quem está em 2024. Então sabemos que nós estamos perto do arrebatamento. A igreja do Senhor está perto do arrebatamento. Você está perto do arrebatamento. Nós estamos perto. E nisso o apóstolo Paulo vai nos mostrar que conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei qual é o tipo de sonolência que você está vivendo, o que você está vivendo nesses últimos dias. Quem sabe o pecado, as coisas do mundo tem trazido uma sonolência, você tem brincado com as coisas e tem sido acometido por uma sonolência espiritual, uma dormência. É hora de despertar, é hora de você acordar. Ei, alô, você precisa acordar, você precisa se levantar. Eu fico observando que quando Sansão começou a brincar com o pecado, ele começou a adormecer. E naquela brincadeira ele sempre adormecia ali nos braços de alguém. E foi tarde, quando ele tentou se levantar, já não tinha mais o Espírito de Deus na sua vida. É hora, é momento, estamos conhecendo o tempo e Deus tem falado, Deus tem através da sua palavra nos usado os teus servos para despertar a igreja dele nesses últimos dias. Porque eu falo igreja, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está despertada, mas existe uma igreja que ela está emparelhada com a igreja do Senhor, e esta igreja ela está numa dormência, ela precisa ser despertada e entrar dentro da igreja que está viva e que está acordada. A igreja do arrebatamento, ela está acordada, ela está
ativa. Louvado seja Deus. Então, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos. Meus queridos irmãos, aqui nós sabemos que a palavra vigilância, ela está de quem está atento, alguém que está apercebido, alguém que está convicto, alguém que está acordado. E a palavra prudência, ela é uma pessoa cautelosa, uma pessoa moderada, uma pessoa que tem uma precaução, uma pessoa que é um equilíbrio. Nós sabemos também que nesta lição vai destacar sobre a palavra sóbrio. É uma palavra que nos traz um grande significado de alguém que é moderado, alguém que tem um autocontrole, alguém que está consciente, alguém que não é tomado pela bebedeira deste mundo, alguém que não está embriagado com as coisas do mundo, é alguém que está com a consciência viva, alguém que está moderado, alguém que está equilibrado. Veja que existe uma diferença da palavra ébrio. A palavra ébrio, ela nos mostra o significado de alguém que está alcoolizado, alguém que está inconsciente, alguém que não consegue parar de pé, alguém que não consegue se movimentar, andar, sempre anda tombando, porque ele está ébrio, ele está embriagado, está alcoolizado. E trazendo dentro desse sentido, nós queremos dizer, meus irmãos, que nós temos que estar sóbrio, com toda a sobriedade, estarmos convictos, estarmos conscientes, estarmos atentos, moderado, equilibrado e estarmos preparados para o dia da manifestação do Senhor. Isto, meus queridos irmãos, precisamos estar convictos. Não seja embriagado com as coisas deste mundo, porque se a pessoa embriagar com as coisas do mundo, ele não consegue manter-se de pé na presença do Senhor. Mas que sejamos sóbrios, buscando a presença do Senhor. A introdução: é necessário que aquele que vigia esteja em atitude de alerta permanente para que possa detectar os perigos que o rodeiam e que não são raros, se encontra no próprio interior. Sabemos, meus queridos irmãos, que os perigos, eles se encontram até mesmo dentro do nosso interior, que é o nosso psique, é o nosso coração, é a nossa mente. Elas são produzidas coisas que na verdade nos levam à ruína. Precisamos estar sempre em constante vigilância. Salomão diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, se o nosso coração não for guardado, nós, na verdade, liberaremos aquilo que às vezes pode contaminar, aquilo que sai, porque Jesus disse que o que entra no homem não contamina, mas do coração do homem é o que sai toda maledicência, toda pecado, tudo quanto é tipo de coisa feia. O coração do interior do homem precisa estar lavado, regenerado, precisa estar guardado pela palavra do Senhor, precisa estar atento, precisa estar em vigilância. Como vigilância eu falo, meus queridos irmãos, usando uma conjectura. O nosso coração precisa ter uma torre de vigia e precisa ter um guarda nesta torre para que possa estar alertando a nós quando se aproximar do nosso coração pensamentos negativos, pensamentos cabiciosos, precisa ser rebatido e sermos avisados, nós mesmos avisarmos nós mesmos e recorrermos para a presença do Senhor e clamarmos o sangue de Jesus para que Ele nos limpe desses males e nos purifica de toda a impureza. Nós temos aqui o item 1, Jesus ordena a vigilância. Vigiar por quê? É o item do número 1. A resposta está, porque nunca sabemos a hora exata que sucederão as coisas, meus irmãos, na nossa vida. Eu marquei aqui simplesmente um trecho, porque para o vídeo não ficar muito longo, mas precisamos vigiar. Por quê? Porque nós não sabemos a hora dos acontecimentos que sobrevirão na nossa vida. Tanto falamos do arrebatamento, quanto das coisas que nós não sabemos o que pode suceder no dia de amanhã. Nós não sabemos da trajetória da nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que pensam que eles vão morrer quando estiver na velhice e são pegados de surpresa, é inesperado, é uma morte que vem repentinamente sem ele esperar.
Muitos às vezes acham que vai atingir uma longevidade de aí 100 anos, 80 anos, e às vezes estão com 20 anos, com 22 anos falece e vem a óbito. E, meus queridos irmãos, sabemos que aqui foi pego de surpresa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos estar agarrados com a palavra de Deus, precisamos estar preparados, meus queridos irmãos, para qualquer coisa que acontecer na vida. E quando o crente está preparado, ele não se desespera, ele sempre espera no Senhor. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria. Então precisamos vigiar. Por quê? Porque não sabemos o dia e nem a hora, não sabemos o que sucederá, o que acontecerá na nossa vida. Estamos esperando Jesus. Isto nós estamos convictos, estamos esperando o arrebatamento, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Precisamos vigiar. Em Mateus capítulo 24 e 42, Jesus diz: vigiai, pois, não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 25 e 13, gostaria também de ler na palavra do Senhor, que aqui está escrito: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então estejamos vigilantes, meus queridos irmãos, aprendendo a vigiar. Aqui nós temos pela oração. A oração é a peça fundamental da vida do cristão. Ele sempre, com a vigilância, ele sempre está em constante oração. O crente que vigia, ele ora. E o crente que ora, sempre, às vezes, ele não vigia. Existe essa questão, meus irmãos. Às vezes ele diz: eu só oro, mas não vigia, não resolve nada. O crente precisa vigiar e orar. Isso são dois ingredientes que andam junto: vigilância e oração. Pela prudência. Sabemos que a prudência também ela faz parte de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que tem um autocontrole, uma pessoa consciente e que sabe. Jesus observa que certo tipo de condutas são incompatíveis com o reino de Deus, aquela que delas usa arriscar-se a surpreendido. Lucas 21 e 34. Pela perseverança, Jesus diz: é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Meus queridos irmãos, persevera. Seja perseverante, não se desespera, não se fadiga, não corre para que possa ser apressadamente. Vá no passo cauteloso. Eu sempre costumo ver uma expressão do nosso pastor que já dorme no Senhor. Ele sempre dizia: vai no passo da Coan, se não chegar hoje, chega amanhã. Quem se apressa, quem não espera, quem se apressa, ele corre um perigo de acometer uma infração. Por exemplo, uma pessoa que não tem vigilância, que não é perseverante nas leis, nas organizações de trânsito, ele anda fregelado, sempre ele corre perigo de acometer acidente. Às vezes ele anda trombando, bate em alguém, derruba alguém, leva uma multa porque não tem prudência. Ele é uma pessoa imprudente, não persevera naquilo que é preciso, não espera. Mas quem tem a perseverança, quem é uma pessoa que contém o controle, o equilíbrio na sua vida, sempre ele anda moderado, sempre ele anda sóbrio, sempre ele vai andar em constante vigilância para que ele não corra o perigo de atropelar alguém, para que não mate alguém, para que não destrua a vida de alguém. Vigilância ou descuido. Aqui nós temos, meus queridos irmãos, uma passagem que vai falar sobre aquelas 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Sabemos que aquelas virgens loucas não levaram azeite, consigo as prudentes. E houve um descuido muito grande na vida daquelas virgens que estavam ali louca, que a Bíblia vai chamar de inércia também, que elas não preocuparam em levar o azeite na sua lamparina. E tardando o esposo, todas elas torquenejaram. Mas à meia-noite, capítulo 25 e 6, ouve-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. As que tinham azeite com reserva, elas naquele momento acenderam, as suas lamparinas permaneceram. Porém as que não tinham, disse: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas disse: olha, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. E aquelas saíram para comprar, quando chegaram já era tarde demais. Observa, meus queridos irmãos, é um perigo muito grande de nós estarmos na caminhada
e estarmos com descuido, sermos descuidados pelas coisas desta vida e esquecermos de abastecer a nossa lamparina. Imagine se você vai fazer uma viagem, você não preocupa de abastecer o seu carro, de ir encher o tanque do seu carro. Você pega do jeito que aquele carro está e, pelo descuido, você faz uma viagem. Quando chega no meio da estrada, você fica sem poder chegar no lugar porque não tem petróleo. Imagine no lugar que não tem posto, no lugar que não tem como você abastecer. Você precisa rebocar o seu carro, você precisa arranjar soluções para resolver este problema. Mas aqui estas não teve oportunidade, porque elas foram solucionar, mas já era tarde demais. Oh, meus queridos irmãos, tenha cuidado, vamos ter muito cuidado para não sermos pegos de surpresa. Não venhamos ter descuidado na nossa vida, que tenhamos precauções na nossa vida para termos o cuidado de as nossas vasilhas ter reserva e as nossas lamparinas ter acesa. Louvado seja Deus. Devemos estar alerta à vinda do Filho do Homem. E isso nós já falamos, meus queridos irmãos. A vinda do tentador também falamos na leitura aqui, quando nós lemos lá na Verdade Prática, que vai falar sobre o adversário, que ele anda procurando quem possa atracar. Estejamos atentos à realidade da morte. Também citamos aqui nesta pré-aula sobre a questão de que a morte ela é um elemento inesperado. Sempre acontece no momento em que as pessoas não estão esperando. E precisamos até, meus irmãos, estar preparados para a nossa partida. Precisamos estar preparados para que, quando a morte chegar, tenhamos uma morte, sabemos que não é fácil, mas que tenhamos uma morte, que a morte é simplesmente um canal para nos conduzir para a eternidade com Cristo. A prudência do crente na humildade. Oh, meus irmãos, vamos ser prudentes na humildade, porque aqui, Provérbios 18 e 12, adiante da honra vai a humildade. Observe que a honra está aqui e a humildade está aqui. Enquanto a honra está indo, a humildade está indo na frente. Não é inverso, dizer assim, enquanto a honra está indo na frente, a humildade está indo atrás. Isso não é, meus queridos irmãos, isso é corretamente. Enquanto você está sendo honrado, mas a humildade está indo na frente. Aonde a humildade vai chegando, a honra também vai chegando. Louvado seja Deus. Na língua, sabemos que aqui Tiago também vai dizer que a língua é um pequeno membro, uma pequena fagulha, ela tem a capacidade de incendiar um bosque. E quem não vigia, ele destrói família, traz palavras negativas, traz palavras que machucam as pessoas, magoam as pessoas, traz palavra que destrói lares, famílias são destruídas, lares são arrasados, casas são derrubadas, morte. Meus queridos irmãos, precisamos também vigiar a nossa língua, ter cuidado nas palavras que vamos falar. Sejamos, na conclusão desse terceiro tópico, sábios. Procuramos a sabedoria de Deus na nossa vida, porque uma pessoa sábia é uma pessoa que tem a capacidade espiritual de avaliar e de discernir a vida dele. Não é dos outros, mas a vida dele, de cuidar da sua própria vida. Isto é uma preocupação muito grande, meus queridos irmãos. Oramos e pedimos a Deus vigilância, prudência. Temos, meus irmãos, a sabedoria de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, alunos que estarão assistindo esta pré-aula. Espero que Deus possa edificar os vossos corações. Abre a porta do coração, dê lugar para o Espírito Santo do Senhor, que Ele vai estar fazendo morada, vai estar habitando na sua vida e vai estar te alertando para os perigos iminentes, sempre dizendo, olha, estejais atento. Na Bíblia nós temos diversas parábolas, como em Mateus capítulo 24, 25, vai falar ali aproximadamente de umas 6 parábolas que o Senhor alertou a questão da vigilância. Eu creio que cada professor vai estar ministrando na sala de aula com os alunos e estará interagindo para que possa aprender e estar atento e vigilante. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor.